Com toda certeza, os investidores estão adorando essa recente valorização da Bolsa de Valores e comemorando bastante algumas ações que tiveram um desempenho fenomenal. Agora, muitos também investidores começam a se perguntar se a Bolsa ainda tem grandes oportunidades, quais talvez são aquelas empresas que ainda podem se valorizar muito, continuando nessa mesma tendência daqui em diante. E é por isso que nesse vídeo eu vou revelar algumas empresas e setores que ainda podem ter uma performance muito boa daqui em diante. Por isso, assista esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse material para mais investidores. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Basicamente, o último mês trouxe muitas alegrias e muito dinheiro no bolso dos investidores que já estavam até começando a ficar mal acostumados com tanta valorização. Até curioso porque do final de maio até os primeiros dias de junho, todos os dias consecutivos a Bolsa de Valores estava terminando no positivo. E até pegando alguns índices, como é o caso do índice de Small Caps, que acompanha então aquelas empresas de menor capitalização, ao longo do último mês teve ali uma valorização próxima a 15%, algo que também se repete para as empresas do Ibovespa, que geralmente são aquelas empresas maiores, mais consolidadas, que também tiveram uma valorização bem expressiva. Ou seja com empresas pequenas ou empresas grandes, a tendência, a lógica foi realmente muito parecida. Agora, muitas empresas e setores tiveram valorizações ainda bem maiores do que essas próprias desses fundos aqui já citados. Como é o caso, por exemplo, das empresas ligadas ao setor de educação, destacando aqui, por exemplo, o caso da Edux, que é a antiga Estácio, que teve uma valorização surpreendente ali, até mesmo pegando desde o começo do ano, já que ela conseguiu ter uma operação realmente muito boa. Inclusive, temos vídeo aqui no canal sobre a Edux. Nós também vemos outros setores, até mesmo alguns setores mais polêmicos, como é o caso da parte de aviação, com a Gol e também a Azul, principalmente, valorização acumulada desde o começo do ano em mais de 80%. Nós também temos agora valorizações bem expressivas na parte de construção, com as principais empresas, Exitec, a parte da Cirela, a parte da Trisul, são empresas que são muito badaladas por parte dos investidores e que tiveram valorizações interessantes, como também empresas ligadas à parte do varejo, até aquelas empresas que também historicamente não são tão boas assim, como é o caso da Magazine Luiza, da Via, também vem acumulando altas sucessivas e talvez pode até continuar ali apresentando tendências boas daqui para frente, e outros setores também como a parte de aluguel de carro. E nesses setores quase sempre tem alguma ação dele que se valorizou ainda mais de 40%, ou seja, realmente entregou muito dinheiro para o seu acionista. Talvez os setores que ainda ficaram um pouquinho para trás se refere à parte ligada ao agronegócio, afinal de contas as commodities agrícolas, os grãos e tudo mais estão caindo de preço em relação ao ano anterior, então os resultados dessas empresas muito provavelmente vai cair esse ano. E se a empresa dá menos lucro, muito provavelmente ela também vai ver a desvalorização das suas ações. Mas ainda assim, dependendo do caso, está quase ficando no 0 a 0 ou até mesmo algumas pequenas valorizações. Outro setor que não conseguiu acompanhar essa mesma lógica foi o setor de saúde, pegando aqui o caso, por exemplo, da Fleury, da Odontoprev, também pegando aqui o caso da Apvida, que pegando até o período maior, é uma empresa que se desvalorizou bastante. E por fim, um outro setor que também tem algumas ações que ou estão no 0 a 0, até mesmo se desvalorizando, se refere àquelas empresas ligadas às commodities, às exportadoras, que além da parte do agro, também enfrenta aqui uma redução do câmbio, inclusive o câmbio batendo a mínima do ano, que vai impactar bastante nos resultados e, consequentemente, no lucro e com certeza, também vai impactar nas ações da companhia. Só que mesmo focando aqui na nossa análise, somente naquelas empresas que tiveram uma valorização muito boa, que é onde, inclusive, vem grande parte das perguntas se elas já estão caras ou ainda tem algumas oportunidades, eu continuo acreditando que a Bolsa ainda está em um patamar bem interessante para os investidores. Obviamente, ainda tem algumas empresas sim que já eram caras e agora ficaram mais caras ainda, mas mesmo algumas empresas que se valorizaram bastante, 40, 50, 60% ou mais, ainda podem ter uma oportunidade de compra muito interessante. Muito porque eu acredito que essa valorização da Bolsa de Valores, ela veio acompanhada de um cenário para o investidor mais favorável. A gente está acompanhando aqui uma redução da inflação, que mesmo que ainda esteja fora da meta do Banco Central, mas aos poucos já está entrando em controle, e isso começa a alimentar um sentimento de que a gente vai vivenciar um corte de juros muito em breve. Inclusive, a possibilidade que isso aconteça para agosto, ou pelo menos para as primeiras reuniões do Banco Central no segundo semestre,
pode indicar, então, o início do ciclo de corte de juros. Então, com juros menores e inflação mais controlada, essas empresas, obviamente, têm agora um cenário muito mais previsível, um cenário muito mais seguro para continuarem crescendo. E por isso, essa alta da Bolsa de Valores é um movimento muito sustentável. Por isso, eu acredito que a gente não deve voltar ao mesmo cenário de Bovespa a 99 mil pontos, 100 mil pontos, talvez agora no curtíssimo prazo. Porque o cenário, tanto brasileiro como global, favorece que a nossa bolsa de valores tenha uma alta. Obviamente, tudo isso pode cair por água abaixo se acontecer um grande escândalo de corrupção, se o Brasil fizer algum erro crasso, né, um grande erro, isso tudo pode comprometer essa análise. Mas, de forma geral, esse não é o cenário que se desenha hoje, porque as condições do mundo estão favorecendo a nossa bolsa de valores. E talvez isso deve continuar acontecendo para os próximos meses. Afinal de contas, a diferença de juros do Brasil para os Estados Unidos ainda é muito grande. Então isso atrai muito capital de fora, então é mais dinheiro entrando dentro da nossa bolsa de valores, que acaba se convertendo em valorizações para algumas ações, assim como um corte de juros no Brasil também vai favorecer aquele movimento de retorno da renda fixa para a renda variável. Então, tudo isso começa agora a encher ali algum potencial para algumas ações. E é bacana porque essas oportunidades continuam acontecendo não só no Brasil, que a bolsa ainda continua muito barata, mas também acontecendo para algumas ações no exterior. Não porque as ações no exterior estão essencialmente baratas, mas porque o dólar está barato. Porque lembrando que no exterior a gente ganha dinheiro de duas formas, através da valorização dos ativos e também do dólar ficando cada vez mais caro. Então agora com o dólar barato, a gente pode aproveitar de talvez uma tendência secular de que o dólar cada vez vai ficar mais caro, e a gente possa então obter uma valorização a partir disso. E por fim, quais são as empresas que mais podem se valorizar, continuar essa tendência de valorização daqui para frente? O primeiro ponto que a gente tem que entender é o contexto. Então, nesse caso, a gente tem que entender que alguns setores são cíclicos e que se foram setores muito impactados até pouco tempo atrás, como é o caso das construtoras, elas agora podem entrar em um novo ciclo de expansão e, consequentemente, ganhar muito mais dinheiro. Pegando aqui alguns dados, a gente vê que algumas empresas principais estavam reduzindo bastante no que se refere aos lançamentos, porque as empresas vão ganhar dinheiro se elas lançam novos empreendimentos e fazem as vendas. Então, se você está lançando menos empreendimentos, vai entrar menos dinheiro no seu caixa. Inclusive, a gente tem até alguns dados que corroboram com essa afirmação, quando a gente pega, por exemplo, a quantidade de alvarás que foram emitidos ao longo dos últimos anos. Nesse caso, foi um setor muito impactado, que teve que reduzir drasticamente as suas atividades, mas agora, diante de um cenário mais controlado, mais previsível, essas empresas podem voltar ali a lançar, vender muito mais do que elas já estavam acostumadas até alguns anos atrás. Consequentemente, o lucro pode disparar e as ações podem também disparar. Tanto as empresas construtoras de alta renda como também de baixa renda, afinal de contas tem uma demanda reprimida muito grande e até além disso pode ter uma oferta de crédito mais atrativa, mais barata para esses clientes. Afinal de contas, comprar uma casa, um apartamento é caro. Então agora com os juros mais baratos e com a inflação controlada, essas pessoas talvez vão ter mais estímulos em comprar. Então agora o ciclo para as construtoras pode se reverter. Outras empresas que podem se valorizar não são necessariamente do mesmo setor, mas têm uma característica em comum. Então todas as empresas que operam com uma margem de lucro muito pequena, como é o caso, por exemplo, das varejistas. A gente vê que, historicamente, a Magazine, a Via e até mesmo lojas americanas, antes da fraude, operava ali com uma margem de lucro que oscilava entre 1% a 3%. Uma margem de lucro muito pequena. Então, basicamente, você imagina que quando você tem um cenário em que os juros estão muito altos e a empresa tem um lucro muito pequeno, qualquer aumento da carga, da despesa financeira através dos juros que essa empresa tem, comprime ainda mais o lucro, que já era pequeno, vai ficar menor ainda. Então, agora, considerando o cenário oposto, em que vai começar a existir o potencial corte de juros, ou seja, menos despesas financeiras, consequentemente, menos despesa financeira vai se refletir, então, em aumento do lucro. Então, uma empresa que simplesmente passou de um lucro de 100 milhões para 200 milhões, ela dobrou o seu lucro, talvez simplesmente porque ela reduziu aquilo de despesas financeiras. Então, é muito fácil dessas empresas virarem a chave. De uma hora para outra, elas podem se tornar uma empresa lucrativa. Não que ela é uma grande empresa lucrativa, mas diante de uma empresa que até então estava sendo prejudicada ou no prejuízo, agora ela pode simplesmente dobrar, triplicar o seu lucro somente por causa de uma alteração na taxa Selic. E nesse contexto, se a gente considera que o valor das ações acompanha os resultados operacionais daquela empresa, se os resultados devem subir, muito possivelmente essas ações venham ter uma valorização muito boa. Então, nesse caso, observe aquelas empresas que têm margem líquida talvez abaixo ou próxima a 5%. O caso das varejistas é o caso mais emblemático. A gente pode até aqui citar a Petz,
que é uma empresa que passa por uma fase, um ciclo de expansão gigantesco, mas que foi muito pressionada por causa desses juros muito caros, até porque ela estava expandindo em número de lojas em mais cidades, então foi um processo que exigiu dela muito capital para uma empresa que não tem uma margem lá tão atraente. Então, essa pode ser uma empresa muito beneficiada diante desse novo contexto. E, por fim, outras empresas, que mais uma vez também não são de um único setor, mas de características semelhantes, se refere àquelas empresas que são muito intensivas em capital. Porque vamos pensar que, por exemplo, alguma empresa tem que fazer algum projeto de construção de uma rodovia que vai gastar 10 bilhões de reais. Se ela pega aquele dinheiro com a taxa Selic a 10%, ela vai gastar 1 bilhão por ano somente com juros. Agora, se a taxa ali cai para 5%, cai 5 pontos percentuais aqui, por exemplo, ela teria uma economia muito grande. Ela saiu lá de 1 bilhão por ano de juros para pagar agora 500 milhões. Então, é 500 milhões a mais que ela vai ter de lucro. Com certeza, ela pode disparar somente por causa desse resultado muito melhor. Então, todas as empresas que trabalham com muito capital, sejam empresas de aviação, sejam empresas industriais, sejam empresas voltadas também à parte de construção civil, que também é uma empresa intensiva em capital. Então, essas empresas podem, mais uma vez, ter um grande benefício e continuar ali tendo seu caminho de valorização. Agora, obviamente, que eu citei varejistas, citei aqui aviação, que são setores que vão ser, obviamente, beneficiados diante desse corte de juros, mas não necessariamente todas as empresas são boas ou deveriam ser investidas, porque, afinal de contas, esse é apenas um problema que talvez pode estar caminhando para uma resolução. Algumas dessas empresas têm problemas muito maiores do que somente aqui a parte da taxa de juros. Por isso, eu vou te convidar a fazer parte do Simpla Club, que está aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso a 7 dias gratuitos para testar, para ler toda a nossa base de dados, nossos relatórios, para saber quais são as melhores oportunidades que hoje estão no mercado, de acordo com o ranking de analistas, de acordo com o ranking de oportunidades que foi elaborado por mim e por toda uma equipe. Então, se você quer saber onde e como aproveitar essas melhores oportunidades, é só vir aqui na descrição que você vai achar esse nosso link. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e, caso positivo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse material para mais investidores. Muito obrigado e até mais.